Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso Desenvolvendo Pacotes em R. É um prazer imenso compartilhar conhecimento com todos vocês. E hoje nós estamos em mais uma aula do curso, querendo apresentar para vocês uma parte muito importante agora, que é a parte de exportação de determinadas funções que nós queremos apresentar para os usuários. Sendo que algumas outras funções, elas estarão de modo interno. Para que serve isso? Geralmente, quando nós fazemos atualizações, melhorias de funções, a arquitetura a nível de usuário a gente acaba não modificando. A gente modifica apenas aquelas internas. Uma das justificativas pode ser já a ambientação com que, por exemplo, os usuários estão quando vão executar determinadas funções cujos nomes, os argumentos já são conhecidos. Imagine você, desenvolvedor de pacote, se a cada atualização de seu pacote você fizesse alteração nos nomes das funções. Como é que os usuários acabariam memorizando esses nomes e se ambientando com essas interfaces a nível de funções? Então, o objetivo da aula hoje é justamente isso. Mas não poderíamos deixar de pedir e auxiliar a vocês para aqueles que estão em nosso canal e que dentro do nosso canal ainda não se inscreveram, se inscrevam para que a gente possa aumentar o alcance dessas videoaulas e o seu grupo, o seu nicho de amizades e redes sociais que têm o mesmo interesse em comum, o algoritmo consiga também repassar para essas pessoas. Será um prazer compartilhar conhecimento também com elas. Sem mais, nós já gostaríamos de entrar na motivação do que nós estávamos na continuação do pacote, meu pacote R, da aula anterior, e vamos mostrar mais ou menos o que é que nós tínhamos anteriormente. Na aula anterior, nós fizemos a criação desse arquivo, ou nas aulas anteriores, né? Fizemos a criação desse arquivo auxiliar.r. Essas funções aqui, se nós voltarmos aqui na estrutura do pacote, nós no arquivo namespace, por deixarmos a configuração dessa linha de comando, que ela não é uma linha de comando em código R, representa que todas as funções que estão lá no subdiretório R, elas serão exportadas. E nós não queremos isso agora. Nós queremos determinar quais funções nós iremos fazer. Existem diversos recursos. Por exemplo, eu poderia alterar aqui diretamente este arquivo e dizer quais as funções que eu queria, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos usar algo mais dinâmico. Nós vamos usar um pacote hoje chamado ROxygen 2. Por meio do ROxygen 2, nós conseguiremos dizer lá nos nossos scripts, nos subdiretórios, que está na pasta R, dizer quais as funções que serão exportáveis ou não. Beleza? Então, dito isso, a primeira coisa que nós vamos fazer será o seguinte. Vamos, de imediato, olha só a sequência. Vamos apagar esse arquivo aqui, namespace, que ele já estava no nosso projeto anterior. Quem vai criar este arquivo será justamente o ROxygen 2. E eu ainda não tenho instalado o ROxygen 2 aqui na minha máquina. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui na aba em Package, especificamente em Packages, e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui em Install e vamos digitar ROxygen 2. Está aqui ele, ó. Beleza. Vamos instalar as dependências. Isso pode demorar um pouquinho a instalação, não tem problema. Quero fazer isso no passo a passo com vocês, para que quando vocês forem simular e desenvolver essas mesmas rotinas, esse mesmo procedimento que eu estou fazendo, você consiga ir passo a passo com o vídeo.
Então, vai ser instalado aqui o R-Oxygen 2. Uma outra coisa que nós vamos fazer agora é aqui, na aba Build. Vamos aqui na opção In More, em Configure Build Tools. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nós estamos com algumas opções e nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos acionar essa documentação com o R-Oxygen. Nós queremos que a documentação seja gerada pelo R-Oxygen e aqui nós vamos pedir, acionar, né? Ativar o checkbox do Install e Restart. Isso significa dizer o quê? Significa dizer, vou clicar em OK, significa dizer que quando eu instalar, ou seja, criar novamente o meu pacote, ele vai automaticamente criar um arquivo tar.gz e vai instalar já no meu ambiente R. Quando ele fizer isso, antes dele construir o pacote, ele vai usar o R-Oxygen 2 e vai criar duas coisas. Primeiro, as documentações do pacote e vai alterar as configurações do namespace. Veja que aqui nesse caso, ó, voltando lá novamente, uma das opções, quando eu aperto aqui em Configure, ó, ele está alterando, ó, use o R-Oxygen para gerar o namespace file. Se isso aqui não tivesse ativado, o namespace não iria ser carregado e automaticamente, na hora de construir o pacote, haveria um erro. Lá na primeira aula, nós demos, ou nas primeiras aulas, nós falamos da fundamentação dos diretórios e subdiretórios e os arquivos mínimos para a construção de um pacote. Um deles é justamente o arquivo namespace. Então, aqui vai estar ativado. Ok. Beleza. Uma vez feito isso, nós vamos agora para a seguinte situação. E vamos mostrar o seguinte procedimento, que vai ser o quê? Essas funções aqui auxiliares, nós não vamos adicionar comando nenhum para estas funções. Significa dizer que na hora da construção, o R-Oxygen vai olhar para essas funções e essas funções não serão inseridas no arquivo namespace. Na realidade, o nome dessas funções. Nós vamos dizer que nós não queremos exportá-las. E o que é que nós vamos fazer? Bem, nós vamos criar uma arquitetura de função. Isto é, nós vamos criar uma função em que, dentro dessa função, nós vamos chamar essas funções aqui. Então, essas funções aqui, soma, subtra, multi e divise, serão funções internas do pacote. Elas não serão exportadas diretamente a nível de usuário. Significa, então, dizer que quando você instalar o pacote, anexar o pacote ao caminho de busca e automaticamente carregá-lo, essas funções não estarão disponíveis diretamente. O que é que eu vou fazer, então? Aqui, nesse subdiretório R, eu já criei um outro script e esse script agora eu chamei ele de aritmética. Chamado ele de aritmética, eu criei então uma arquitetura dessa função e essa função agora vai ser a função que eu vou exportar a nível de usuário. Então, significa dizer que por meio desse argumento aqui, op, nós iremos, por meio da opção divise, multi, soma ou subtra, acessar as funções internas. Então, usando apenas a aritmética, se eu quiser realizar soma, eu vou lá e no argumento op eu coloco soma. Se eu quiser subtra, vou lá em op e coloco subtra. Então, eu tenho dois argumentos aqui básicos, A e B. Tranquilo? Ok. Então, nessa situação, o que nós vamos fazer agora vai ser o seguinte. Ao invés de nós criarmos, isso vai ajudar também para o desenvolvimento dos manuais de ajuda, que é desenvolvido justamente no subdiretório main, aqui nós não vamos mexer. Também com o R-Oxygen, tudo que vai ser desenvolvido aqui será feito justamente pelo subdiretório em R. Então, nós vamos criar
justamente aqui em aritmética, que vai ser a função que nós vamos exportar, nós vamos inserir linhas de comando de modo que o R-Oxigênio entenda e automaticamente ele use essas linhas de comando para exportar as funções que nós queremos, como também criar os manuais de ajuda. Então, ele automaticamente vai criar os pontos RDs lá no subdiretório em man e também fazer as alterações necessárias no arquivo namespace. Como é que nós, então, apenas aqui usando os scripts .r, nós iremos fazer com que o R-Oxygen 2 entenda o que é que nós queremos em linha de comando. Para diferenciar a escrita em R e a escrita com o qual o R-Oxygen irá atender, nós iremos sempre utilizar no início da linha de comando o hashtag, que já é um comentário básico para o script em R, só que nós vamos acrescentar mais um símbolo, que é a aspa. Então, quando eu digitar hashtag e aspa, o R-Oxigênio sempre entenderá que essa linha de comando ela servirá para alguma coisa. Então, o que nós vamos aprender aqui como comando de hoje é a função que nós queremos exportar. Então, logo na linha anterior ao desenvolvimento de uma determinada função em um determinado script, nós vamos digitar a seguinte linha de comando. Vamos lá. Vai ser o arroba e automaticamente com o arroba o RStudio já nos dá o guia de quais comandos nós vamos utilizar. E aqui especificamente nós vamos utilizar o comando export. Ó, ele já aparece para mim. Apenas isso. Com essa linha de comando, eu já consigo transferir esta função, repassar ela para o namespace e o namespace será alterado. Feito apenas isso, significa dizer que as funções que estiverem no script auxiliar, que serão funções internas, nós não iremos inserir linha de comando nenhum para que o R-Oxigênio entenda. Significa então dizer que se eu não insiro nada, essas funções serão internas. Mas o que é mais fantástico, que é que quando o pacote ele é desenvolvido, por mais que essas funções sejam internas, a aritmética vai ser uma função exportável e o que será executado aqui internamente, por mais que tenham funções internas, o pacote saberá buscar por essas funções. E isso se torna uma coisa fantástica para o desenvolvimento de pacotes. Dito isso, então, eu vou salvar e agora observem comigo. Ó, eu não tenho o arquivo namespace desenvolvido. Ó, se vocês observarem aqui, ele não tá criado. O que é que eu vou simplesmente fazer? Na aba em Build, uma vez que eu já configurei em More as condições mínimas para que o R-Oxigênio faça as atualizações específicas, eu vou apenas apertar o botão Install. Apertando o botão Install, se vocês observarem, a primeira linha de comando que será executada é justamente o R-Oxigênio, tentando desenvolver o namespace e tudo o que é necessário para o desenvolvimento do pacote mínimo. Então veja que ao executar aqui o install, vamos perceber que o arquivo namespace já foi gerado. Ó. Quem faz isso? O R-Oxigênio 2. Perceba que o R-Oxigênio 2 nessa situação agora, se eu abri-lo, olha o que é que vai acontecer aqui. Ó. Ele criou já a linha de comando export aritmética. Perceba comigo, aqui nós temos algumas coisas ainda para serem implementadas que pode gerar algum erro, não tem problema, não vamos nos preocupar agora. Mas o que importa é que, fechando isso daqui, e se nós voltarmos lá para Packages e chamarmos pelo meu pacote R e acionarmos ele aqui, ó, ele está acionado. Se eu digitar aqui, por exemplo, as funções soma, olha só, essa função não existe. Ó. Se nós digitarmos tab, ó, ela não existe. Ó. Se eu clicar aqui, ó, vai dizer que soma foi um objeto não encontrado.
Se eu digitar subtra ou qualquer uma outra aqui, ela não será achada. Agora, se eu digitar aritmética, se eu digitar aqui no console, olha, aritmética, veja que aritmética já é um objeto que existe, que está no pacote meu pacote R. Ó. E aqui eu posso automaticamente pegar o argumento A, eu vou botar o inteiro 2, o argumento B, o inteiro 3, e em op eu vou dizer que eu quero realizar a soma. Então, 2 mais 3, 5. Veja que soma foi acessado ao ser executada a aritmética e buscado internamente no pacote. Então, é assim que nós iremos exportar funções em nossos pacotes. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, críticas, mandem para nós aqui na descrição da tarja em vermelho tem informações ou na própria descrição do vídeo tem como você saber mais informações para entrar em contato conosco. Será um prazer compartilhar conhecimento com vocês também. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!